Vamos lá então, mais uma vez juntos. Muito bom dia, doutor Fernando. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira, bom dia, Elisa, bom dia a todos. Vamos trabalhar. Eu já começo chamando a sua participação, viu? Hashtag correspondente médico. Você sabe se a mulher da sua vida, seja sua esposa, sua mãe, irmã, tia, sobrinha, se já tiver mais idade, costuma fazer frequentemente o exame de mama, a mamografia? Você tem conhecimento disso? Participe, mande sua mensagem, hashtag correspondente médico. E por que eu estou falando isso? O ano de 2020 trouxe inúmeros problemas em relação à saúde da população mundial e aqui no Brasil, um desses problemas foi a baixa procura pelo exame da mama, a mamografia. O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres, com quase 30% dos casos. Por isso, é preciso e muito o cuidado. E aí, com o isolamento social, as mulheres acabaram deixando de fazer esses exames preventivos. Para você ter uma ideia, o número de mamografias feitas este ano, entre janeiro e julho, foi de mais de 1 milhão. O que já parece muito, né? Só que no ano passado, nesse mesmo período, foi praticamente o dobro, 2.300.000. Doutor, se a procura diminui, se tem menos mulheres fazendo o exame de mama, isso significa que aquela questão de quanto antes você descobrir um tumor, mais rápido você consegue curá-lo, cai por terra, né? Porque é muita gente sem descobrir precocemente. É por terra, Elisa, porque para fazer o diagnóstico precoce você precisa do auxílio de exames como, por exemplo, a mamografia, que consegue detectar lesões de até meio centímetro, por exemplo. Não invalidando, por exemplo, a questão do autoexame, né? Que é muito importante no sentido da mulher conhecer o próprio corpo e periodicamente se avaliar. Mas quando você faz uma detecção, por exemplo, no autoexame, que é toda aquela prática, a gente vai falar sobre isso, né? De conhecer o próprio seio, de identificar se existe algum nódulo ou não, até mesmo na região axilar, o tamanho da lesão é maior, cerca de 2 centímetros. Então, assim, você perdeu a chance de fazer um diagnóstico precoce, que tem uma associação nítida com um tratamento mais eficiente e até mesmo com a cura. Por isso que é tão preocupante e por isso que todo esse alarme, toda essa questão de ajuste comportamental, não medicamentosamente, que a pandemia provocou, traz, na verdade, efeitos e outras curvas, além de simplesmente a curva do coronavírus. Então, diagnósticos que antes eram feitos de uma forma precoce, problemas que eram resolvidos de uma forma eficiente anteriormente, deixaram de ser feito o diagnóstico. É o que a gente vai verificar agora. Sim. Por isso que essa alerta, e até conversar sobre isso, para deixar realmente todo mundo atento, a mulher da sua vida, como você falou, não é isso? A gente precisa olhar de uma forma diferente e tentar resgatar o quanto antes esse tempo perdido. E o resultado é realmente bem sério, porque, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, por causa dessa baixa procura pelos exames, mais de 60 mil novos casos de câncer de mama devem ser registrados no Brasil. E, doutora, a gente fala muito do câncer de mama conectado à mulher. Mas é possível que um homem também tenha um tumor na mama? Sim, a frequência é menor, mesmo porque a mama é muito mais desenvolvida na mulher por uma questão hormonal, por uma questão do próprio gênero. Mas sim, o homem pode ter câncer de mama, acaba equivalendo a mais ou menos 1% de todos os casos que existem. Ele pode ter um desfecho maligno e pode, inclusive, levar a óbito. O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza o exame de mamografia para as mulheres, para que haja justamente, né, essa sempre campanha. Agora a gente está no mês de outubro, outubro rosa, a gente lembra disso, mas isso é uma campanha para todos os meses. Isso tem que ficar claro. A gente pega o mês de outubro, que ficou aí consagrado como outubro rosa, para falar sobre isso. Mas, assim, não é que temos que esperar outubro para fazer isso. Precisa ficar claro. Tem pessoas que muitas vezes entendem dessa forma. Então, outubro é o mês de me cuidar. Outubro é o mês que tem o exame. Pulou para novembro, agora vai só para outubro do ano que vem. Não tem nada a ver. Outubro a gente usa só como forma de fomentar a conversa, porque o câncer ele não escolhe mês para aparecer, né? Com certeza. Infelizmente, né, doutor? Bom, temos aí o exame de mamografia, mas também temos o autoexame, que as mulheres podem fazer em casa. É impressionante que algumas mulheres, às vezes, não têm o hábito nem de conhecer o próprio corpo, porque muitas vezes, apalpando a mama, você já consegue reconhecer que, opa, tem alguma coisa aqui que antes não estava. Por isso que é boa essa frequência, correto? Correto. O autoexame, na verdade, ele tem a sua importância no intuito da mulher conhecer o próprio corpo. Eu já falei aqui. Ele vai diagnosticar, se você deixar só para o autoexame acontecer, a lesão quando já está muito grande e você perdeu a chance de fazer o diagnóstico precoce. Mas não é por causa disso que também as mulheres não precisam e não devem apresentar e fazer o autoexame. Então, pelo menos uma vez por mês, uma semana depois da menstruação, ter o hábito de se avaliar no espelho
notar simetria. É normal, às vezes, uma mama ser um pouquinho maior do que a outra. Enfim, aos poucos, a própria mulher ela vai se conhecendo. Então, levantando o braço, pode-se começar, por exemplo, com a expressão do mamilo, para verificar, isso de um lado ou de outro, né? Para verificar se existe a saída de alguma secreção diferente do normal, alguma retração, alguma coisa diferente. Depois, então, com a ponta dos dedos, pode-se fazer o percorrer dessa mama perto da auréola e depois, então, mais distante da auréola, também buscando a identificação de algum nódulo. O que as mulheres notam e percebem, se nunca fizeram isso, é que existe um tecido granulado. Não significa que está cheio de nódulo. Sim. Por isso que é tão importante se autoconhecer. Esse né? tecido, inclusive, já me assustou. Já fui ao médico, procurei o médico justamente porque senti que havia algo diferente. E aí a doutora gentilmente me explicou que não era exatamente um nódulo e que, inclusive, durante o período menstrual, ele pode aparecer ainda mais. Não sei se é exatamente isso que o senhor está citando. Exato, porque o próprio tecido acaba respondendo às alterações hormonais. Então, você vai aprendendo como funciona o seu corpo e como é a anatomia do seu corpo. Isso é extremamente válido, importante, barato. E você faz isso durante o banho, por exemplo. Quando sai do banho, você olha no espelho e vai se conhecendo. É importante também você fazer a inspeção, principalmente da região axilar, de um lado e do outro. E você, aos poucos, vai pegando esse hábito, esse costume, lembrando que são basicamente esses 4 movimentos. Entender como funciona o seu mamilo, fazer uma palpação circular em volta do mamilo, depois uma mais ampla, e você pode, inclusive, pesquisar nas partes mais mediais, nunca esquecendo, então, do 4º momento em que você acaba vendo a situação da sua axila, onde toda a cadeia de drenagem linfática vai para aquela região e você pode ter o acometimento pelo câncer também naquela região. Muito bem, 65% responderam que não fazem a menor ideia se as mulheres já fizeram ou não o exame. Fica aí a dica, então, para você ficar ali, fiscalizando quem você ama. Próximo tema aqui da nossa conversa, pela primeira vez em 40 anos, a Associação Internacional para Estudos da Dor atualizou a definição de dor. Você costuma ter dores crônicas? É o seu caso? Participe, #correspondente médico. Essa mudança, essa atualização, ela é sutil, mas tem muita relevância, viu? Na prática, a versão anterior do conceito exigia que houvesse uma lesão ou até uma doença que justificasse aquela dor. Só que agora, nessa mudança, a dor pode ser tratada como uma doença em si. A nova publicação é um alívio para muita gente que sofre com esse problema, essas dores, né, que tiram a paciência, tiram o bem-estar. Aliás, tem um caso bastante famoso da Lady Gaga. Ela até já narrou num próprio documentário dela. Ela chegou a cancelar um show no Brasil por causa da fibromialgia, uma doença que causa dores intensas em várias partes do corpo. Então, tem dias que ela tem de passar o dia inteiro deitada, recebendo massagem e tratamento, e dores ali que ela não consegue explicar, só sabe que dói muito. Doutor, isso é muito comum, alguns seres humanos, às vezes, passarem uma vida, terem algumas dores chatinhas que tiram o bem-estar e nem mesmo procurar ajuda para isso? Elisa, é normal. Se você olhar, a dor acaba sendo classificada, até mesmo ela entra dentro da classificação de um sinal vital. Então, eu tenho pulso, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor, como mostrando que o indivíduo está vivo, que existe vida naquela pessoa. A dor também acaba sendo nossa amiga, porque quando você tem uma lesão no corpo, ela sinaliza que você precisa deixar de fazer um movimento. É um alerta. Um alerta, você precisa repousar, ou então você precisa procurar uma ajuda, porque de repente essa dor pode ser uma dor visceral, uma dor, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio. Então a dor acaba sinalizando para a gente que o corpo não está funcionando de uma forma adequada. Agora, isso que eu estou falando é uma dor que a gente chama de dor nociceptiva. Então, eu tenho uma lesão no corpo, o meu sistema nervoso periférico, através dos nervos sensitivos, capta essa informação, transforma esse estímulo que foi produzido no corpo através de uma lesão em um estímulo elétrico, leva essa informação através dos neurônios até o sistema nervoso central, então aqui eu falo de medula e de encéfalo, onde a dor, então, ela é sentida, interpretada e percebida, e temperada ou não com sofrimento. Porque a gente mistura muito esse conceito, né, do sofrimento com a dor propriamente dita. A dor é igual para todo mundo? É difícil você dizer ou responder essa pergunta. Quando você tem uma lesão ou uma alteração do funcionamento do sistema nervoso, quer seja periférico ou central, você pode apresentar uma dor. Você pode ter uma doença crônica que te incapacita, que faz com que você não consiga ter toda a sua performance no trabalho, tenha problemas de relacionamento, tenha sofrimento. E, portanto, quando a gente amplia a definição do conceito de dor, a gente está aceitando que a descrição do paciente ela é fundamental. Nada mais justo, nada mais concreto e nada mais real do que tudo isso.
É muito comum quem tem, às vezes, uma semana muito estressante, intensa no trabalho e tal, enfrentando alguns problemas, chegar no fim da semana com dores no corpo, seja um torcicolo, uma dor de cabeça. Existe isso, doutor, a conexão da dor com os nossos sintomas emocionais? Existe totalmente. A percepção da dor e o sentido de sofrimento acontece numa região do cérebro, principalmente numa região chamada giro do cíngulo, onde você tem a dor e você faz a associação com a sensação do sofrimento. Então, quais são as dicas, quais são as orientações básicas? Primeiro, o movimento é vida, né? O fato de você se exercitar, de você fazer atividade física, você ajuda todo o sistema cerebral, do sistema nervoso central, a conseguir dosar o que é dor, o que não é dor, liberar neurotransmissores que fazem esse equilíbrio. Mas, sem sombra de dúvida, existem dores que são causadas por doenças, como, por exemplo, a artrite reumatoide, a fibromialgia, que são extremamente comuns, prevalentes, muitas vezes não são visíveis e perceptíveis, e junto com isso traz por pano de fundo uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, um sofrimento que se mistura com a dor. Procure ajuda e, se for o seu caso, dores crônicas, #correspondente médico. Mais um tema que eu lhes trago aqui, viu? O nosso último tema aborda mais consequências da pandemia. Um levantamento da CNN, com dados do INSS, aponta que, entre janeiro e setembro deste ano, os afastamentos de profissionais por transtornos mentais já superaram os números de todo o ano de 2019. Vamos dar uma olhada aí. A gente tem aqui informações para poder ilustrar? Não? Doutor, já vou lhe fazer uma pergunta, então. Como é que os... Ah, pronto, apareceu aqui, ó. Afastamento por transtornos mentais. Vejam aqui, gente, o número de 2019 em relação ao de 2020. Detalhe, 2019 é o ano inteiro, tá? 2020 é só o período de janeiro a setembro. Já é maior, quase 20 mil afastamentos por transtorno afetivo bipolar. E aqui também, no ano de 2020, mais de 25 mil afastamentos por causa de transtorno depressivo recorrente. Doutor, de que maneira os gestores do Departamento de RH pode trabalhar para conseguir identificar melhor quando um funcionário não está bem e, mais do que isso, quando isso já ocasiona doenças graves como a depressão? Bom, a grande dica para o gestor é ter um canal aberto de comunicação com o funcionário. Você precisa ou ter um psicólogo ou uma equipe de psicólogos que possa, no dia a dia, estar aberta para ter contato com essas pessoas. Porque, senão, essas doenças muitas vezes são silenciosas e, quando vão se manifestar, acabam mostrando o pior cenário possível. Porque aqui a gente está falando de dado concreto. A gente não está falando de a pessoa simplesmente se sentir mal ou sofrer. Quando ela está afastada, é um número real, um número concreto, que impacta na vida da pessoa, na família da pessoa e na empresa que ela trabalha. Olha só, quando a gente olha transtornos ansiosos, olha como aumentou, Elisa. Nossa. 35.533 para 39.089. Isso aqui o ano inteiro. Isso aqui de janeiro a setembro. Em relação ao estresse grave, imagina, né? Aquela situação contínua de estímulo, coisa desagradável, de 8.917 para o ano inteiro, para janeiro a setembro, para 9.151. O que isso aqui traduz? Quando eu participei do Mundo Pós-Pandemia, a gente falava justamente disso, estava todo mundo super preocupado com o coronavírus, a gente falava, gente, atenção, existe a curva relacionada às doenças que já são conhecidas e estão deixando de ser diagnosticadas, as doenças crônicas, como, por exemplo, o câncer de mama, que a gente está falando aqui, a gente já sinalizava isso. E uma quarta curva, que é essa aqui, que a gente tem tudo para fazer, para mudar ela, através da informação contínua, de entender que a saúde mental é fundamental para você ter uma vida plena e para um país funcionar. E sobre a postura dos gestores com os funcionários? Às vezes é possível observar cenas, e até chegou aqui um comentário de uma pessoa que também não quis se identificar, mas deixou esse comentário dizendo o seguinte: às vezes demonstrar a dor faz com que os gestores pensem ou digam, nossa, essa pessoa é muito fraca, essa pessoa não lida bem com pressão. Aí fica essa pessoa acusando demais a pessoa. E isso pode piorar o quadro, porque essa pessoa pode estar mal por causa do trabalho ou algo relacionado com a vida pessoal dela. Elisa, pode piorar e o que acaba acontecendo? O desfecho que a empresa quer acaba sendo comprometido. Então não adianta ficar fazendo bullying ou justificando ou achando que selecionou a pessoa errado. Isso aqui não significa que a pessoa é incapaz para sempre. Significa que ela precisa ser diagnosticada e tratada e ela tem toda a capacidade mental, intelectual e física para voltar a desempenhar seu papel normal na empresa. Então, assim, olhando com cuidado, a gente precisa cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Não só por uma questão moral, uma questão ética, mas porque é assim que funciona.
Às vezes você tem uma pessoa que está com depressão e quando ela sai da depressão parece uma fênix. É isso que a gente percebe dentro da neurociência, porque existe muito poder criativo, existe muita vontade de superação. E às vezes você precisa só de dar um pouquinho de ajuda, que é o mínimo que um ser humano pode fazer, como por exemplo, se a gente organiza tantas metas, planos e tudo mais, por que não incluir isso dentro do cuidado? Às vezes você tem um funcionário valiosíssimo ali dentro, com uma alta capacidade, que de repente tem uma questão de transtorno mental e ele deixa de render tanto. E, de repente, você tem uma joia rara ali que você está deixando de cuidar e está escondida, o que poderia mudar a performance da sua empresa e os resultados que você tanto deseja. Ótimo recado, hein, para gestores, gerentes, presidentes, departamentos de RH e também para os próprios colegas, de vez em quando conversar, ouvir um pouquinho, saber o que está acontecendo, porque isso muda o ambiente de uma empresa, correto? A felicidade é necessária para poder trabalhar. Muda, isso aqui não é uma sentença final. A gente está vendo aqui um problema que é perfeitamente tratável, conduzível, desde que a gente tenha um olhar diferente e a gente atue antes do problema se manifestar. Procure ajuda então, viu? Porque tudo isso pode passar e você se sentir muito bem. Preciso encerrar, nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer aqui as mensagens e perguntas sobre dores crônicas da Marta Rios, por exemplo, o Antônio Oliveira falando que sente muita dor, o João Gabriel também deixando mensagem, o Erisdan Maciel, Lucenilda Medina, enfim, obrigada a todos vocês e a você, doutor Fernando Gomes. Sejamos mais felizes todos os dias. Com certeza, Elisa. Um bom dia para você, um bom dia para todos vocês e para o meu amigo Rafael Colombo.